Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do BDJ que já transformaram seu hobby numa fonte de renda extra. E hoje, aqui comigo, está o David da Ludus BG, que vai nos contar um pouquinho mais sobre como é que foi os bastidores aí de tirar, né, essa ideia do papel, começar a sua marca. Ele mesmo que começou antes do BDJ sozinho, e depois, né, entrou aí para a comunidade para crescer ainda mais o seu negócio. Então, e aí, David, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Fala, William, tudo bom? Tudo certo? Prazer, meu nome é David, estamos aqui da Luz BG, do Rio de Janeiro. Hoje a gente atende a região aqui de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Então, estamos muito felizes por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa grande jornada aí que a gente embarcou. Massa, massa. Então, agora que, né, a gente já conhece um pouquinho, eu queria saber um pouco mais sobre o início, né, sobre o personagem principal aí dessa nossa história de hoje. Queria saber assim, pô, o que tu faz, com o que tu trabalhava, o que tu fazia antes de iniciar, né, a Ludus, e também, além disso, da onde que veio essa aí a paixão ali pelos jogos de tabuleiro, né? Certamente deve ter vindo de criança, mas geralmente para e depois volta, né? E como é que foi essa história aí? Então, a gente iniciou, né? Acho que vamos começar do início ali, né? A gente começou conhecendo jogos tradicionais, né? O War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida. Então a gente gostou muito do War, né? Eu identifico muito com esses jogos estratégicos. E a gente marcava muito de jogar em família, né? A gente ia para casa do meu pai, da minha mãe, e a gente jogava ali durante 4 horas o War, passando vezes que jogamos ali até 4 da manhã jogando ó, tipo, um exército contra outro e não acabava, e não acabava. Então, assim, a gente começou por ali. E então foi quando eu conheci o Catan. Catan foi o jogo que abriu as portas para os jogos modernos, né, tabuleiros modernos. E ali eu falei, caraca, tipo, uma dinâmica diferente, não é somente jogar dado e a sorte ali vai ter alguma coisa, mas são outros tipos de jogabilidade, então aquilo ali me encantou e foi quando eu comecei a procurar outros, né? E nessa procura ali que você vai pesquisando, e aí apareceu vocês ali mostrando sobre a ideia do VDJ, e aí ali na época a gente tinha uns 10 jogos, mais ou menos, e aí eu, caraca, que legal, tipo, uma ideia era muito legal, né? Porque o jogo, querendo ou não, a gente jogava, sei lá, uma vez no mês, ou uma vez a cada 3 meses, então o jogo ficava sempre ali parado. E a ideia de trazer uma renda extra com isso ali, achei muito interessante, né? Hoje eu trabalho com uma distribuidora de hortifruti, né, para mercado. Então, assim, é uma empresa da família que a gente tem. E, então, na parte da manhã, eu mexo com verduras e frutas. E a parte da tarde, com jogos de tabuleiro. Ai, que massa, que massa. E como é que foi essa, assim, e a ideia ali de fazer renda extra e tal com os jogos de tabuleiro surgiu, né, assim, tu vendo ali algum conteúdo meu ou coisa assim, ou tu já tava com essa sensação antes de me conhecer, assim, ou com essa ideia antes de me conhecer? Não, então, a ideia de alugar jogos, não. Só foi quando vocês realmente mostraram ali. Uhum. Mas, assim, o que me fez ter o gatilho de, cara, eu preciso fazer alguma coisa foi porque a gente começou a pesquisar eventos aqui no Rio de Janeiro sobre jogos de tabuleiro, mas nunca tinha nada. Exemplo, as únicas coisas que tinham por aqui eram em lugares muito longe, né? Que lá na Ilha do Governador, que tem o Churras Game. Então, são lugares muito distantes aqui da nossa região, de Jacarepaguá. Então, e também não tinha lojas físicas, né? Que é um futuro mais na frente que a gente quer trazer aqui para nossa região. Então, eu procurava muito eventos para poder ir jogar com outras pessoas, porque sempre a minha família às vezes não conseguia marcar para jogar e eu queria conhecendo o jogo novo e aquele jogo novo, ninguém tá ali para me jogar. Exemplo, Terraform Mars. Tô doido para jogar e até agora não consegui, porque o pessoal não é dessa pegada, entendeu? Uhum. Então, assim, eu fiquei procurando e nada. Eu falei, cara, tipo, tem um mercado aqui que o VDJ me mostrou que está escasso. Então, acho que vai ter um público aqui que a gente consegue alcançar. E foi um dos gatilhos que me fez, né, procurar e
e assim, querer cada vez mais fazer parte do curso para poder ingressar nesse negócio. Que massa, que massa. E tu comentou ali que tu tinha 15 jogos quando me conheceu, quando estava ali e tal, né? Antes, né? Só para dizer, né? Terraform Mars é muito bom, tipo assim, é um dos meus jogos preferidos, né? Todo mundo me Então, fala. não, ele é realmente muito bom. Ele só é longo, tá? Não vai inventar de jogar com 4, 5 pessoas aí, porque senão vocês vão sem a expansão Prelúdio lá, vai demorar muito tempo, né? Então, mas o que eu queria te comentar é que, inclusive, poxa, então tu tinha 15 jogos lá, né, quando tu começou a pensar nessa questão da renda extra com os jogos e tal, e eu queria saber, assim, quantos jogos tu tem hoje, que tu já tá aí com o teu negócio rodando, e quantos jogos tu tinha ali no momento que tu iniciou, de fato, o teu negócio? Como é que foi esse crescimento aí da coleção? Então, a gente começou com. No início tinha 10 jogos, quando a gente ingressou no VDJ, aí a gente foi para 15. E aí eu falei, cara, eu preciso uma boa demanda para poder atender um bom público e sempre ter novidades para o pessoal. Né? Então hoje a última vez que eu contei, né, acho que a gente estava com 115 jogos. A gente mudou agora e de acordo com a mudança que a gente fez, foi chegando mais jogos, então assim, deve estar ali numa faixa de 120 por aí. É jogo. Cresceu aí, né, quase 10 vezes, né, a coleção. Mas é bom porque daí tu também vê, agora, antes era um gasto, né? Daí agora passa um investimento, e isso daí porque com esses jogos, com essa coleção, tu acaba conseguindo atender muito mais gente e prestar, né, muito mais serviços, né? Principalmente quando tem, né, esses jogos coringas aí na coleção. Mas o que eu queria te perguntar, assim, nessa questão poxa, então, tu viu ali que tinha mercado no Rio, né? Provavelmente deve ter participado de algumas aulas gratuitas e tal, onde a gente fala sobre aluguel de jogos, mas teve alguma coisa, assim, que te deu algum medo, algum receio, alguma coisa, assim, que te parava de iniciar quando tu viu, assim, a primeira vez a questão de, poxa, dá para alugar aí os jogos de tabuleiro? Então, teve duas coisas que me fez às vezes ficar assim com receio, foi a questão do valor do investimento. Eu achei que não dava, achei que era um valor muito alto e não teria esse retorno todo. E aí foi uma das coisas que a gente conseguiu enxergar que realmente tem retorno e hoje a gente já pagou já o curso já, o nosso faturamento. Então assim, foi isso e a questão de que, será que o jogo vai voltar inteiro para cá? Eu vou mandar lá o meu Terraform mais que eu quero jogar, e quando voltar, eu vou ter mais um jogo para jogar. Então foi umas coisas assim que a gente fica, né, com esse receio, né? Porque às vezes a gente compra para poder atender o público e a gente compra também porque a gente ama, né? Então a gente quer ter ali o jogo, então a gente fica meio assim de enviar. Mas, assim, todas as ferramentas que vocês passam, o VDJ passa pra gente, cara, tudo vai direitinho, organizado e volta também do mesmo jeito. Graças a Deus, os clientes que a gente conseguiu e temos aqui até hoje, nunca tivemos nenhum problema de peça perdida. Tudo que aconteceu, aconteceu um imprevisto, mas o cliente mesmo ele já comunica, ele já fala, infelizmente aconteceu isso. Que um exemplo foi uma ficha do Quartz, caiu no chão e a cachorrinha da cliente acabou pegando ali na boca ali. Foi uma questão de muito rápido, né? Mas aí a cliente noticiou a gente, falou sobre, e a gente viu que não é uma peça que interferia muito no jogo, então a gente deixou ali, né, de canto e sem problema nenhum, né? A gente até agradeceu ela por ter avisado, né? Então, assim, o cuidado que você tem, né, que as ferramentas que vocês trazem, da gente preparar, deixar tudo organizado, o cliente, ele já na hora e é meio que ele já fica, cara, veio organizado, eu preciso devolver organizado. Até mesmo saco bolha que a gente coloca em saco bolha, né? O cliente às vezes devolve no saco bolha também. Então, assim, tem, tem muito cliente que cuida bastante, entendeu? Uhum. Não, isso aí é um dos principais medos, né? Quando a gente tem jogos, e quanto mais a coleção cresce, mais esse medo fica, né, mais latente, assim, pô, vai, esse jogo que eu, né, investi tanto, gastei tanto nele, agora vai para um estranho, desconhecido, mas depois que faz o primeiro aluguel, acaba perdendo um pouco
esse medo e também tendo muito mais segurança com tudo aquilo que a gente passa, né? Como tu bem disse. Mas eu queria saber, assim, também sobre, antes da gente entrar mais a fundo em outras questões, sobre a parte de concorrência no Rio de Janeiro. Porque, né, tu tá aí, tu diz, pô, Jacarepaguá também não tem, mas certamente tu deve ter feito uma pesquisa lá inicial e visto que já existiam outras marcas no Rio. E muitas vezes isso pausa, assim, trava as pessoas, né? Mesmo o Rio de Janeiro sendo a segunda maior cidade com jogadores de jogos de tabuleiro, né? Onde nasceu o Diversão Offline, onde está a maioria dos influencers e tal, o pessoal ainda fica assim, eu não sou a única marca da cidade, será que tem espaço para mim? E daí eu queria que tu trouxesse assim um pouco, se tu teve também essa questão da concorrência, ou de ter outros players no mercado, e o que foi que te fez assim ter segurança de tipo, não, tem espaço para mim, né? Ou como mesmo tu vê o mercado hoje e essa questão de espaço para novos players no Rio de Janeiro? Então, cara, isso aí realmente foi uma coisa que eu fiquei assustado depois, porque por ser a segunda maior cidade, ainda a gente tem um público em todos os lugares. E a nossa região, como eu falei, estava escassa dessas questões. Por quê? Porque hoje você chega assim num grupo de gente e às vezes você não conversa com ele, você joga jogo de tabuleiro? É difícil a pessoa começar uma conversa assim. Então, assim, todo mundo tem o seu grupo fechado ali que joga os seus jogos que cada um tem. E aí a gente postou ali, né? Começou a lançar o vídeo ali que a gente faz dos anúncios e começou a vir uma enxurrada de gente perguntando e como é que é isso e tal, pô, que legal. Então a gente começou a ver que tem público para todo mundo. Então a gente ficou muito feliz, né, com isso, porque quando a gente começou a gente teve algumas luderias aqui por perto, um pouco mais distantes. Mas eu falei, cara, é distante, então, tipo, ninguém vai sair daqui e vai lá pro centro da cidade para jogar o jogo. Só quem realmente ama, né, vai para um evento e tal, alguma coisa do tipo. Mas no dia a dia ali, semana, nos finais de semana, é muito difícil. Então a gente viu que, cara, eu acho que acredito que aqui a gente vai conseguir, porque a nossa região precisa. E aquilo que eu falei, né, os grupos são fechados. Então quando o pessoal começa a descobrir que tem gente que joga jogo de tabuleiro ali, cara, eu também jogo, e daí começa o pessoal a aparecer, né? Então a gente aí começou a vir algumas turmas, né, algumas empresas que veio do VDJ também. Aqui perto da gente tem a Luga, né, que é aqui do lado. E aí, assim, o pessoal fala, mas e aí? Vocês têm concorrência? Eu falei, cara, não, eles têm um público deles, a gente tem o nosso público, e tem público para todo mundo. Não precisa desse medo de cara, já tem uma pessoa que faz aqui. Isso aí é bobeira, porque são quantos bilhões de gente aí no mundo, né? Então, a gente até fez um grupo aqui, né? A gente fez um grupo das empresas do VDJ no Rio de Janeiro. Então, a gente pega todas as marcas das empresas do Rio de Janeiro e coloca lá nesse grupo e a gente fica trocando network ali, ideias, eventos. A gente teve o nosso último evento que a gente fez. A gente conseguiu reunir ali 5 empresas do VDJ lá, então assim, o pessoal foi pro evento. Entendeu? Assim, então a gente tem essa conectividade entre a gente aqui, e se alguém, às vezes, chega um cliente vem para mim, a gente, gente, tem um cliente que entrou em contato e ele atende na região do fulano aí, vou passar o seu contato. Então todo mundo fica ali dentro do grupo passando o contato um do outro para quando chega alguns clientes que é de muito longe, porque o frete acaba sendo maior do que o aluguel. Então fica muito inviável para a pessoa. O que a gente quer, né, que é a visão da Ludus BG, expandir mais o hobby por aqui e a gente, com isso, alcançar mais a galera, principalmente com os eventos, né? Acho que os eventos é onde a gente consegue pegar os clientes e se reunir para trocar ideia, para conhecer, para ter essa interatividade, né? E hoje em dia é o que eu acredito que é muito o foco e o objetivo do VDJ e da gente que também a galera sair um pouco dessa tela e ter a interatividade novamente que o jogo de tabuleiro traz, né? Fora as funções todas que o jogo de tabuleiro ele tem para nossa vida, né? Não, com certeza, não, realmente isso daí é a parte mais massa, assim, eu acho, né, dos jogos de tabuleiro, de trabalhar com isso, né, porque é algo que tá toda hora, assim, gerando valor, né, e quando tu vê
as famílias se divertindo, quando tu vê, né, o impacto que o teu negócio causa na vida, né, positivamente na vida de outras pessoas, isso dá mais vontade ainda de fazer, né? Principalmente quando tu vê o brilho de uma pessoa descobrindo os jogos de tabuleiro, né? Tipo assim, nunca jogou nada, daí tá ali, poxa, que legal esse jogo e tal. E daí isso aí, né, pra mim, é o que mais vale ali. E falando um pouco do início ali, né, de vocês, então, porque assim, tem uma questão que tu olhou lá, né, participou das aulas gratuitas, só que tu não entrou pro VDJ, né, justamente pela questão ali do preço, né, tu pensou, pô, será que isso vai se pagar, não sei o que e tal, só que daí tu resolveu fazer sozinho. E como é que foi? Porque pode me corrigir se eu estiver errado, porque geralmente quem é empreendedor tem muito isso, né? Eu vou tentar aqui porque eu já manjo, já sei como é que funciona uma empresa e tal, etc, né? E daí a pessoa vai lá. E eu queria saber como é que foi esse período, assim, né? Quanto tempo foi ali, né, que tu tentou sozinho e como é que foi esse período né, de início ali, né, sem o VDJ? Porque eu acredito que começou um pouquinho antes de entrar na turma, né? E o que te fez também, né, depois vir a entrar nessa turma, né? Não, sim, então, realmente é isso que você falou, né? A gente pensou como empresário, a gente tem outros negócios aqui, né? Já abri e fechei outras coisas. E então eu falei, cara, acho que dá para eu tocar sozinho, porque o valor na época, né, não estava acessível pra gente. E fui tentando, fui fazer, fiz a marca, fiz a logo, essa camisa mesmo a gente fez antes da turma, né, pra gente já começar ali a fazer as divulgações e tal. E aí você vê que a logo é até diferente do que realmente é hoje, né? Porque a gente fez de um jeito, depois a gente ali, junto com o VDJ, recriou a marca, né, para ficar uma identidade visual melhor. Então, assim, a gente começou, é aquilo que eu falei, a gente começou com obstáculos que a gente precisava passar, e todo mundo vai passar por esses obstáculos, só que a gente não tinha as ferramentas certas. A gente tinha muita dificuldade de passar por certos obstáculos, por não saber, não ter o conhecimento, né, do que o VDJ já nos traz. E quando a gente entrou no VDJ, cara, aquilo que eu demorei, sei lá, talvez 3 dias para conseguir passar aquela fase, o VDJ em 1 hora, 2 horas já me mostrou o caminho das pedras e a ferramenta que a gente precisa. Então, assim, o investimento pode assustar um pouco ali na hora, se você não tiver condições, às vezes sim. Mas, assim, a gente realmente recomenda demais, porque é uma ferramenta que te acelera muito. O que você talvez conseguiria ajustar, e talvez nem 100%, que levaria ali 2, 3 meses. Em 1 mês você já tem a sua empresa já totalmente organizada, totalmente estruturada, para atender cada vez mais a demanda de que começa a vir os aluguéis. Massa, massa. E assim, e nesse período que tu estava fazendo sozinho ali, tu chegou a fazer aluguéis ou coisa assim? E quanto tempo mais ou menos foi desse período do momento que tu começou até de fato, né, entrar ali na turma? Cara, eu consegui acho que 3 aluguéis ali antes de começar. E isso porque eu não tinha a noção e a ideia da questão dos anúncios pelo Meta ali que o VDJ nos passa. Né? Então, esses links, essas questões mais técnicas que te ajudam a alcançar muito mais gente, isso a gente não tinha noção. Então, a gente conseguiu pelo Instagram ali, que foi postando, o pessoal descobrindo, mas assim, foi muito pouco e é aquilo. A gente fez muito esforço no início para poder fazer uma marca, fazer uma identidade visual ali, do que mesmo para captar cliente, né? Só depois do VDJ ali que a gente conseguiu, com toda a estratégia que vocês já têm no curso, trazer cada vez mais clientes. Para você ter noção, depois que a gente entrou no VDJ e estruturou tudinho ali, a gente saiu de 3 aluguéis para 20, 30 aluguéis. Né? Que massa, que massa. Não, é bom porque isso daí é realmente a diferença, assim, né? A gente sabe que a gente está sempre trabalhando para facilitar cada vez mais a entrada ali, né? E deixar que nem uma receita de bolo mesmo, né? Então, tem lá os ingredientes, tem o passo a passo e tal, para que isso se torne o mais replicado possível e sempre atualizando isso, né? Porque, principalmente na parte de
redes sociais, marketing digital, essas coisas estão sempre se atualizando as ferramentas, né? Então, uma hora é um aplicativo, outra hora é outra coisa, outra, sabe? Mas o fundamento, ele nunca muda, né? Então, a gente está sempre para justamente deixar cada vez mais fácil esse processo. E nessa linha, a gente vê, assim, que tem muita gente, assim, que pensa, não, eu vou tentar sozinho. E sempre que eu vejo isso, a grande maioria das pessoas não tem esse mesmo discernimento que tu teve, de tipo assim, eu tô tentando, não tô conseguindo, vou ir com o VDJ para de fato deslanchar, né? Porque a grande maioria, ela vai, tenta, e daí diz assim, não, isso aqui tentei agora, não dá certo. Tá ligado? Só fiz 3 aluguéis aqui num mês lá, sei lá, não dá certo, vou desistir, mercado de jogos realmente não dá dinheiro, e daí, isso daí para mim é muito ruim, assim, né, num geral, porque essa pessoa, ela acaba desincentivando outras pessoas a, de fato, entrarem nesse mercado, né, sendo que se ela tivesse seguido o passo a passo, ela ia estar ali chamando mais gente, dizendo, não, realmente, né, que nem o teu caso aqui hoje, né, mostrando, pô, não, dá para, né, trabalhar com algo bacana, com algo que você gosta, que é seu hobby, né? E então foi uma boa decisão, mas o que eu queria saber é se... Só um ponto rapidinho sobre isso. Teve um casal que alugou com a gente um jogo, e aí eles foram lá retirar na nossa residência, né? E a gente começou a conversar, e aí ele falou que, cara, eu tô querendo entrar, vai vir agora a próxima turma, só que assim, eu conheci vocês ali e queria saber se realmente vale a pena, tal, entrar. Aí eu falei tudo que eu falei aqui, né? Falei, cara, vale muito a pena porque você vai ter ferramentas que vão te ajudar a alavancar muito rápido. Então, assim, parece que não vai dar certo, mas dá certo se você fizer tudo que está lá direitinho. E aí, é claro, né? O William está te dando a ferramenta, só que quem tem que usar ferramentas é cada um. Então, vai depender muito do que você fizer. Não adianta ele te dar uma ferramenta e você achar que o peixe vai pular lá, ele vai te dar as ferramentas e o cliente vai aparecer lá do nada. Não, você que tem que ir atrás, fazer vídeo, fazer conteúdo e são coisas assim, quem não tem experiência com esse negócio de vídeo, de internet, passa um perrengue no início, que é o que eu passei, né? Eu tenho muito essa timidez, ainda estou perdendo, mas, assim, a gente tem que fazer, estamos indo para trás. É um projeto que a gente quer abraçar, quer expandir cada vez mais, fortalecer a nossa marca aqui, né? Que tem aparecido muitos projetos aí e a gente precisa estar bem estruturado e com uma marca bem forte para poder, quem sabe, um dia virar uma DOF daqui do Rio de Janeiro. Porque a DOF saiu daqui do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, né? Mas agora a gente quer, então beleza, eles foram para lá, a gente está aqui, vamos tentar fazer aqui. Então, nossa ideia é, quem sabe, fazer aí a Ludus Fest, né? Que é o nome do nosso evento aqui, a Ludus Fest. Que massa. Não, isso aí é super possível sim, né? Porque uma das coisas que a gente não tem noção, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a levar lá jogos em bares, por exemplo, lá no início da Lens em 2013, eu não tinha noção da onde que tudo aquilo que eu estava fazendo ia chegar. Eu não tinha nem assim, imaginação, assim, né? E a mesma coisa com vocês. Então, tipo assim, sabendo para qual direção tu quer seguir, né? Então, quero fazer um super evento, quero ter uma tabuleiria, quero, né, sei lá, abrir uma editora de jogos, lançar meu próprio jogo, né? Tudo isso daí dá para fazer desde que tu saiba, de fato, a direção e ter constância. Porque essa questão, tem muita gente, assim, que quando chega, assim, tem essa ansiedade, tal, de crescer rápido e tal, mas o tempo não tem, né, cara? O tempo é assim, eu sempre brinco assim, se tu regar uma semente com 10 litros d'água num dia e depois nunca mais regar, ela não vai crescer. A constância é o que faz aquele negócio crescer e se tornar depois uma árvore ali, né, e gerar sombra ali para todo mundo. E é isso aí que a Lutz está fazendo, pô, desde lá de, né, novembro ali, um pouco antes e tal, né, colocando a marca no mercado, atendendo clientes, entregando qualidade, tu vai vendo que essa comunidade ela só vai crescendo a uma hora que um ponto não, a inércia ali, né, é tão grande que não tem mais como parar, né, então com certeza vocês, né, vão conseguir chegar lá assim e, né, quero também poder estar presente aí para ver tudo isso acontecendo. E o que eu queria te perguntar, assim, é sobre hoje, que tu já tá com o teu negócio rodando, né, fez ali os eventos, a Ludus Fest, como
como tu disse. Como é que tu se sente hoje, né, que tu tá com a Ludus já rodando, assim? O que ela trouxe de benefício, assim, para, né, para tua vida? A gente trouxe mais interatividade, né, com as pessoas. A gente conseguiu conhecer pessoas assim ao redor da gente que curtem mais, né, o hobby. E a proximidade também da família, né? A gente conseguiu, às vezes, minha esposa não sabia muito, né, sobre eles, então foi algo que ela também foi aprendendo ali junto, conhecendo jogos novos. Então ela acabou se apaixonando ali pelos jogos também, através de cada vez mais vai chegando jogo novo e vai fazendo, vai conhecendo. E ela mesma, às vezes, quando fala, caraca, esse jogo saiu, que legal, não sei o quê. Então, essa interatividade com ela, com as outras pessoas também, a conectividade que você tem com outras pessoas é bem interessante, assim, o que o negócio trouxe pra gente, né? E também a questão da criatividade, que fazia muito tempo que eu perdia, não exercia essa questão de criar evento, de criar conteúdo, né? Você tem que planejar ali toda uma estrutura de o que você vai postar agora. Eu era muito cru assim no Instagram, em rede social, postava nada, tipo, só ficava olhando ali. E agora você tem que ficar fazendo conteúdo para aquilo ali é muito diferente para mim, mas assim, me trouxe muita essa criatividade, né, de fazer essas coisas, né? Achei que foi muito produtivo para mim, a minha produtividade aumentou bastante também. E assim, só tem agregado mais, e assim, e aí vai aparecendo cada vez mais desafios, e a gente às vezes quer abraçar tudo, mas tem que dar uma freada, porque não, vamos degrau por degrau a gente vai subindo, né? A gente está com os projetos para poder alavancar mais a nossa página, né? Conseguir aí cada vez mais seguidores. E, e é isso, é degrau por degrau. Igual você falou, tem que regar todo dia, que é a constância que vai nos chegar à excelência lá na frente. Massa. E essas coisas que tu tá aprendendo, assim, agora, né? Tu já disse que já tinha tido outros negócios e tal, mas o que tu pegou e aprendeu ali no VDJ, tu também vê que isso se aplica a outros negócios, a outras áreas ali da tua vida, assim? Ou como é que tu vê que o VDJ te ajudou nessa parte de empreendedorismo, assim? Então, é justamente essa questão da criatividade, né? Você pensar não somente aquilo ali e só fazer aquilo ali. Existem ramificações que você vai tendo, vai aparecendo, que você pode agregar, ganhar dinheiro em cima daquilo ali, né? Então, assim, às vezes você está fazendo, é o famoso, né, que você está com a visão de tampado igual cavalo, né? Então, às vezes, só tá naquela direção e, às vezes, a oportunidade aparece aqui do lado e você não vê porque você só quer seguir aquele padrão ali. Então, a questão da criatividade é isso, é você enxergar uma oportunidade desse lado e você saber ramificar o seu negócio para aquele tipo de oportunidade. Dando exemplo, né? Além dos aluguéis, né? A pessoa pode ingressar mais na questão das escolas, das empresas, que o próprio curso também tem ali, né, a sua área dessa área também de empresas, né, que é o cliente empresarial. Então, essas oportunidades que a criatividade te dá, de você sair do padrão e enxergar oportunidades que você consegue ali, de alguma forma, agregar mais receita para o seu negócio. Então, isso aí é excelente. Massa. E eu queria saber um pouquinho também sobre essa parte dos eventos, né? Então, pô, tu falou ali da Ludus Fest, porque quando a gente está criando um negócio com jogos, assim, a gente está ali na nossa casa, né, de home office, no digital e etc. E o evento, geralmente, é a primeira vez que tu vê pessoas reunidas, né, e muitas vezes pessoas estranhas, diferentes, ali, que tu nunca viu na vida, né, reunidas em torno de uma marca que surgiu ali, né, durante o curso, né, que surgiu com os jogos de tabuleiro. Então, eu queria saber, assim, como é que foi mais ou menos assim o histórico desses eventos que tu fez, assim, e nessa essa sensação, assim, como é que foi? E qual foi o maior evento que tu fez nesse período, assim, em questão de participantes? E como é que ele funciona, assim, né, pra gente entender um pouquinho mais, como é que esse evento funciona e qual foi o maior que tu fez até então? Então, na verdade, a gente fez dois, né? Até então, a gente fez, foi o Ludus Fest 1 e o Ludus Fest 2.
E assim, a gente fugiu um pouco do padrão do que o VDJ passa. E no caso é procurar, né, hamburgueria, ou procurar algum espaço de que aquilo ali acaba não te gerando custo, né? Só que assim, a gente frequentou os eventos daqui do pessoal aqui da região, né, que estava inaugurando e tal. E aí eu falava assim, eu falei, cara, tipo, tem uma coisa que me incomoda que às vezes tipo assim, não que atrapalhe o evento, os eventos são sempre maravilhosos, mas por eu anteriormente fazer alguns eventos, porque a gente fazia evento muito da igreja, né? Então, assim, faltava aquele tchan de evento que eu conhecia, né? Então, eu falei, não, o meu evento a gente vai fazer, né, no salão de festa aqui do condomínio. Aí a gente pegou, fizemos lá, nosso primeiro, e assim, o primeiro já foi 50 pessoas já pagas, então todas as 50 vendidas, pagas, e dava mais gente ainda, só que eu não tinha estrutura para atender mais, eu achava que nem ia chegar aos 50. A gente achou que ia chegar ali mais ou menos uns 30, 20 amigos, 20 familiares e outros 10 desconhecidos. Mas, cara, me impressionou bastante. A gente foi 50 pessoas e, assim, se tinha 10 familiares era muito. E, assim, foi a galera toda mesmo que a gente conseguiu divulgar, os clientes que já conheciam a gente ali. Então, foi bem bacana. A gente, o clima de evento, né? A gente decorou o ambiente, deixou temático, demos brindes, né? Nossos eventos sempre tem brindes. Então a gente conseguiu fazer um belo evento e assim foi uma experiência muito grande. O primeiro, sim, só foi despesa, a gente teve que comprar muita coisa, né? Mas eu já sabia que aquilo ali seria despesa, mas futuramente a gente sempre pensando no futuro, né, cara? Eu quero que os meus eventos sejam eventos assim que sejam referências. Então eu vou gastar agora, vou sofrer agora aqui no bolso, mas eu quero que a marca, o evento seja falado, né? Seja comentado, seja que a galera vai saber que, cara, o próximo vai ser bom também. Então a gente vai estar lá. E aí a gente fez o segundo e o segundo também foi 50 pessoas. Então assim, esse agora que a gente vai fazer em julho, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer mais um. A gente pretende já estar aumentando aí para 70, 80 pessoas. E assim alavancar cada vez mais, né? A gente precisa sempre pensar na melhor forma de alavancar. E assim, a gente está atrás de patrocinadores, parceiros, e é o que a gente está tentando, e conseguimos alguns ainda, para justamente agregar mais no evento, né? Massa. Ah, massa, não, realmente é assim, é bastante gente mesmo, né, pro primeiro evento e tal, depois, né, lotou ali de novo, e agora a tendência é só crescer, né, então, porque quanto mais, o boca a boca também, né, que essa galera que participa do evento, curte, gosta, né, acaba trazendo, porque é aquilo, tu não tem como jogar um jogo de tabuleiro sozinho, até tem, né, Terraforming Mars é um, é um exemplo, mas o que acontece é que geralmente quando a galera vai em evento, traz, né, junto namorado, namorada, amigo, né, para justamente jogar em grupo e depois conhece mais gente lá. Então a tendência é que o evento é uma das coisas que a gente indica sempre ali, justamente para que de fato fortaleça a comunidade, ou até mesmo como ponto de partida para muita gente, né? Eu mesmo comecei lá nos eventos, né, em bares e tal, toda essa jornada, mas meus parabéns aí pelo evento que está fazendo. E agora, até para a gente se encaminhando um pouco mais para o final do nosso papo, eu queria te perguntar assim, que dicas que tu daria para as pessoas que estão pensando em começar a fazer uma renda extra com jogos de tabuleiro, ou até mesmo que dicas que tu daria para ti mesmo lá atrás, antes de começar a Ludus BG? Então, a dica que é o seguinte, trabalha. Trabalhe, assim, vá, pega o VDJ, igual eu falei, não deixa de adquirir as ferramentas que o VDJ traz, mas assim, vai tudo depender de você. Né? Como você mesmo fala lá, né, nos vídeos, você está nos dando as ferramentas para a gente ter uma renda extra. Mas tudo depende de como a gente vai fazer, né? Então, assim, a nossa dica, né, que sempre que eu falo com outras pessoas que chegam até a gente perguntando, cara, como é que vai, como é que faz? A gente sempre fala, cara, pega as ferramentas e use com sabedoria, com garra, né, determinação, constância. No início vai ser difícil, às vezes não vai aparecer ninguém, mas assim,
uma coisa que acontece muito, né? Vem muita gente falando no WhatsApp, que é isso, tal, como é que é? Às vezes vem 20 pessoas falando com você e sai um aluguel só. Então, assim, é bem comum isso acontecer, então não desanima, né? Vai para frente, vai para cima, vê as oportunidades que forem surgindo, né? E agarra aquela oportunidade e divulga, sempre mantendo a qualidade que você puder, né, dentro do seu orçamento. Então, tudo que você puder agregar no seu negócio, isso é importante. E os detalhes contam bastante. O simples fato de você colocar ali uma balinha para o cliente já é um diferencial. O simples fato de você deixar organizado já é um diferencial. Então, assim, são estratégias que você tem que pensar no que você pode ser diferencial, porque produto tem todo mundo tem. Mas como você vai se diferenciar nesse mercado, né? Dentro do seu negócio, dentro da sua região, o que vai te diferenciar do outro? Né? Então é isso que a gente tem que pensar, é agregar valor no nosso negócio, além de receita. Ah, que massa. Não, mas é bem isso, assim, né? Pô, realmente boas dicas, assim. E eu queria, assim, tem muita coisa ainda que eu gostaria de te perguntar, e certamente quem está participando aqui dessa conversa também tem muita coisa que eu gostaria de te perguntar. E eu queria que tu deixasse aí, né, como é que a gente faz para entrar em contato com a Ludus BG, ou até mesmo se eu sou do Rio de Janeiro, né, ali perto de Jacarepaguá, região, quero alugar, como é que eu faço para alugar de vocês? Qual que é o site, qual que é o Instagram e como é que funciona? Não, sim, nosso Instagram é o @ludsbg, né? Nosso site é o www.ludsbg.com.br e assim, pode entrar lá, você vai ver a gente está sempre postando alguma coisa. Agora a gente vai começar a trazer muito mais conteúdo, né? Que a gente conseguiu fazer aqui uma estrutura boa para poder fazer isso. Então, assim, entre em contato com a gente. Ali no site, tanto no Instagram, tem os nossos links, né? Tanto do WhatsApp, no direct também pode mandar. A gente sempre eu sempre vou estar aqui atendendo vocês. Até mesmo agora, a gente está conversando aqui, tem cliente que manda mensagem aqui, calma aí, espera. E assim, é assim mesmo. Então a gente está aqui para atender vocês o máximo possível, com a melhor qualidade que a gente puder entregar. Tá? Confia na gente, segue a gente aí para poder nos ajudar a cada vez mais crescer e levar, expandir mais esse hobby aqui para a região. Boa, boa. Então, queria agradecer demais aí, né, esse tempo disponibilizado aí por você para compartilhar conosco esses bastidores, como é que foi aí esse crescimento aí da Ludus nos últimos tempos. Você ainda tem muito mais ainda para crescer, fico muito feliz em saber, né, que contem com todo o apoio, estão, né, fomentando e crescendo a comunidade, né, e transformando e trazendo, né, cada vez mais jogadores para dentro desse hobby. Também queria agradecer todo mundo que assistiu esse podcast até agora e dizer que se você ainda não segue lá o @LudusBG, siga agora para continuar acompanhando esse crescimento, para mandar dúvidas para eles, para alugar deles também se você é do Rio. E se você também não me segue ainda aqui, né, @JustWilliam no Instagram, ou também não está inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve agora mesmo, porque toda terça e toda quinta, às 8h08 da noite, a gente tem mais podcast É a Minha Vez, onde a gente sempre traz mais histórias de pessoas que já transformaram o seu hobby numa fonte de renda extra. Dito isso, eu queria dar uma boa noite a todos e dizer que até o próximo episódio, pessoal. Uma boa noite e tchau, tchau. Tchau.